Olá, amigos, tudo bem? A Idade Moderna foi um período histórico que começou a partir do século XV. A Idade Moderna se estendeu do século XV ao século XVIII. Ora, o século XV, que marcou o início da Idade Moderna, foi um século recheado de transformações. Nós tivemos mudanças no plano cultural, né, com a ocorrência do movimento renascentista ou o humanismo. Nós tivemos mudanças no plano político com a formação dos chamados estados modernos, absolutistas. Nós tivemos mudanças econômicas, que aliás alavancaram uma série de outras mudanças, né, que foi chamado modo de produção capitalista, que se formou, né, nesse período, aí se consolidou aos poucos e substituiu o chamado modo de produção feudal. Mas houve uma grande mudança importante no início dos tempos modernos, no final lá do medievo, que foi o chamado movimento de reformas religiosas. Também é chamado de movimento de reformas protestantes, né, que alavancou aí com Martinho Lutero lá na Alemanha, a partir aí do século XVI, quer dizer, já haviam ocorrido tentativas de reformas da Igreja Católica anteriormente, mas não tinham vingado, mas com o Lutero a coisa foi adiante, né? O Lutero realmente revolucionou, né, provocou um verdadeiro tsunami na cristandade ocidental. Foi uma divisão que acabou se estendendo e se estende na prática até os dias de hoje. O movimento de reforma luterana trouxe, né, uma série de outros movimentos de igrejas reformadas, como foi o caso do calvinismo, da igreja calvinista lá na Suíça, como foi o caso da igreja anglicana com Henrique VIII lá na Inglaterra, gerou também o chamado movimento de contra-reforma, ou seja, a chamada reforma católica, que foi, né, como dá para perceber, uma reação da igreja católica ao movimento de reforma protestante, né, com a convocação do Concílio de Trento. Também é importante a gente registrar aqui, esse é o tema do vídeo, conflitos político-religiosos que ocorreram na Europa a partir do movimento de reformas religiosas. Conflitos entre estados, principados, reinos católicos contra reinos protestantes, estados católicos contra estados protestantes. E o último e talvez assim um dos mais violentos conflitos religiosos surgidos entre católicos e protestantes a partir do movimento de reformas foi, sem dúvida, a Guerra dos 30 Anos. Foi um conflito que se estendeu de 1618 a 1648. Estima-se que a Guerra dos 30 Anos tenha deixado aí alguma coisa em torno de 4 milhões de mortos. Conforme eu disse, vários estados europeus envolvidos. De um lado estavam os protestantes, né, que formavam uma coligação de principados alemães e da França, né? Eles lideravam o lado protestante do conflito. Do outro lado estava o bloco católico, né, formado pelo Sacro Império Romano Germânico mais a Espanha. Eles é que encabeçavam o outro bloco. Foi um conflito longo, envolveu várias nações, vários estados europeus. O conflito ele terminou com a derrota dos católicos. Definitivamente a Igreja Católica perdeu aquela hegemonia, aquele poderio não apenas espiritual, mas também secular, político, econômico, que exerceu durante toda a Idade Média na Europa. Durante a Idade Moderna, realmente, o Papa, o Vaticano, perdeu esse poder, principalmente depois da Guerra dos 30 Anos. No final do conflito, houve a assinatura do Tratado de Westfália, isso em 1648. Esse tratado ele foi importante porque determinou, né, uma mudança nas fronteiras de vários estados europeus. Então, gerou assim, uma nova configuração política da Europa, tá, depois do conflito.
E mais do que isso, né, esse conflito, no seu final, após a assinatura do Tratado de Westfália, ele estabeleceu o princípio de autodeterminação dos povos ou autodeterminação dos estados. Significava o quê? Que nenhum estado poderia interferir em outro estado, fosse por razões políticas, fosse por razões religiosas. Então isso ficou estabelecido pelo Tratado de Westfália. E outro aspecto interessante, rigorosamente no campo religioso, ficou estabelecido que os chefes de Estado, os governantes, os príncipes, os reis, que estabeleceriam, definiriam qual seria a religião ou igreja oficial do seu Estado. É bem interessante que com o tempo isso acabou evoluindo, a gente já entra aí, já lá pelo final do século XVII, início do século XVIII, já aparece o iluminismo. Então isso foi evoluindo para a ideia de liberdade de culto, tá? E finalmente a gente vai chegando já com a idade contemporânea para aquela ideia de Estado laico, que foi o que acabou orientando os estados europeus surgidos a partir das revoluções burguesas que ocorreram no final do século XVIII, com destaque aí para as revoluções inglesas e para a Revolução Francesa, naturalmente. Quer dizer, acabou se evoluindo para essa separação entre igreja e Estado e a criação dos estados laicos, acabou se estabelecendo a precedência da chamada razão de Estado, ou seja, a ascendência dos interesses do Estado sobre os interesses da religião ou da igreja de qualquer país. Então, definitivamente houve essa separação entre igreja e Estado, algo que vinha perdurando desde a consolidação do poder da Igreja Católica na Idade Média. Então isso foi muito importante, Isso orientou a formação dos estados que surgiram a partir da modernidade e foi uma coisa que se fez presente e está presente praticamente em todos os estados desse planeta. Naturalmente, com exceção de estados fundamentalistas que ainda existem no Oriente Médio. Então é isso aí. Você curtiu o vídeo? Se você curtiu, deixa aí seu comentário, é o que a gente pede sempre no final dos nossos vídeos. Deixa aí suas sugestões, tá? Não deixe de se inscrever, compartilhar e de dar aquele pulinho lá no Instagram para conferir as nossas novidades. Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês, um forte abraço, polis, e até o nosso próximo vídeo.